Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gabriela, eu tenho 20 anos e quando eu era pequena eu sempre fui a criança que as mães olhavam e diziam pros filhos delas: Olha como essa criança tá quietinha, por que você não pode ser quietinha assim ao invés de ficar fazendo birra? E eu queria contar um pouco como foi crescer ouvindo isso, sendo que eu não me esforçava pra não fazer birra, eu não me esforçava pra tirar notas boas na escola e eu queria compartilhar como isso foi se interiorizando em mim ao longo do tempo e destruindo a forma como eu via as coisas, como eu via o meu sucesso em cada área da minha vida e até destruindo os meus relacionamentos, mas como eu me encontrei em quem eu realmente sou por causa disso que aconteceu comigo. E eu sinto que tem muitas pessoas que estão vivendo da forma como eu vivia e eu quero muito que a minha história possa ajudar essas pessoas de alguma forma. Então, primeiro de tudo, eu queria dizer que eu não culpo as mães das crianças que compararam os filhos delas comigo, eu não culpo ninguém pelas expectativas que as pessoas tenham colocado em mim. Eu simplesmente culpo a mim mesma, porque eu acho que cada um é responsável pelas suas próprias escolhas. Eu acho que o que aconteceu comigo foi ter demorado muito tempo para perceber que aquilo tinha me afetado. Porque se eu tivesse entendido isso antes, as coisas teriam sido bem diferentes. E eu não quero me estender muito nesse vídeo, então para começar eu quero dizer que eu sempre tirei boas notas na escola e eu lembro que os meus amigos olhavam pra mim e falavam: Nossa, como você é inteligente. Eu ficava tipo, eu só tô sendo normal. E parece presunçoso da minha parte dizer isso, mas realmente, tipo, eu nunca me esforcei pra tirar notas boas, aquilo era normal pra mim. E eu também nunca pedi para as pessoas dizerem aquelas coisas pra mim, mas depois de um tempo, sabe? Quando você já ouviu muito que você é boa, você começa a ter medo. Medo de que as pessoas estejam perto de você por causa daquilo. E aí você tem medo de perder as pessoas se você não tiver uma performance boa. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas isso foi entrando na minha cabeça durante muito tempo. E aí, quando chegou a minha adolescência, eu era uma pessoa completamente dependente da aprovação dos outros. Porque eu fui boa e me elogiaram por isso. E ficaram perto de mim, e eu associei isso com o elogio e com o fato de eu ser boa. Quando eu entrei numa escola nova, eu sentia que eu precisava ser boa para as pessoas me elogiarem, para as pessoas ficarem perto de mim, e assim foi com o resto da minha vida. Em todas as outras áreas, eu quero dizer. Eu acho que o problema nunca foi eu ser boa nas coisas que eu fazia. E quando eu digo boa, eu não quero dizer que eu era perfeita, porque eu nunca fui perfeita. Eu acho que eu era uma criança inteligente e naturalmente, e eu não me esforçava pra isso, e depois de um tempo eu comecei a me esforçar por medo de perder quem eu era, entende? E da mesma forma, eu sempre fui uma criança extrovertida. Eu não me esforçava para falar com ninguém e depois de um tempo eu comecei a me esforçar por medo de perder isso. Então, se eu tivesse só continuado vivendo a minha vida do jeito que eu era, sem me importar com nada, eu ia continuar sendo quem eu era, mas eu passei de uma pessoa que falava com todo mundo para uma pessoa que não falava com todo mundo, mas sentia a obrigação de falar com todo mundo, porque senão ninguém ia gostar de mim. E aí, de uma criança extrovertida, fui para uma criança totalmente insegura. Aí eu passei a falar com as pessoas, e se eu não falasse, eu não ia ter a aprovação delas, e isso ia me deixar doida, e parece um exagero, mas não é. Eu lembro que todo o meu ensino médio eu vivia sedenta pelas pessoas, sei lá, pelas minhas amigas me chamarem pra sair, ou pra elas falarem que eu tava com uma roupa legal, ou pra aprovarem alguma coisa que eu tinha feito, porque eu simplesmente, eu precisava daquilo, entende? E quando eu parei pra pensar em quem eu era na frente das pessoas, eu percebi que eu era totalmente forçada. Ficou muito na moda o termo pick me girl, e quando começou a aparecer esses vídeos, eu falei, meu Deus, eu sou assim. E eu tenho dó dessas pessoas, não das pessoas que são assim naturalmente, porque eu era assim naturalmente, mas eu percebi que eu era exatamente assim porque eu precisava de aprovação das pessoas. Eu era extremamente simpática. Sabe, cada pessoa nova que entrava na minha vida, eu fazia essa pessoa sentir que ela era a minha pessoa preferida. E eu chamava todo mundo de amiga, mesmo que fosse um dia que eu conhecia a pessoa.
eu era simplesmente a melhor amiga que alguém poderia ter. Mas ninguém era assim comigo, porque no fundo eu só era assim com as pessoas por desespero e era algo tão forçado. Eu falei, eu preciso mudar isso. No fim, eu não tinha amigos de verdade, sabe? No fim eu tava sozinha. E no fim, tudo que as pessoas tinham de mim, se alguém gostava de mim, não era nem eu. Era uma versão de mim forçada, buscando por atenção. E eu não sabia nem quem gostava de mim de verdade, porque ninguém nunca tinha me conhecido de verdade. Só tinham conhecido aquilo que eu era, querendo ter algo em troca. Isso é horrível, porque funciona isso. Isso é claro que funciona. As pessoas amam uma pessoa que te coloca em primeiro lugar sempre. Mas um amigo de verdade é aquele que corre atrás de você, mesmo quando você não tá tão legal. Só que eu não deixava ninguém me ver quando eu não tava tão legal. Então eu não sabia quem era meu amigo de verdade. E isso também causou uma crise de amizade com todo mundo, porque ninguém era assim comigo. E eu me oferecia tanto, tanto, tanto pros outros. E ninguém oferecia nada de si em troca. E isso tudo foi me chateando ao longo do tempo. Eu coloquei uma régua para medir a minha performance em todas as áreas da minha vida que era simplesmente impossível de alcançar. E agora eu vou contar como isso atrapalhou, inclusive, a minha performance nos estudos. Porque, pra mim, eu tinha que estudar tantas horas por dia, de tal forma. E aí eu chegava na minha mesa, eu sentava e eu falava, eu preciso fazer assim. Se eu não fizer assim, não vai tá bom. Só que eu não conseguia, porque era simplesmente inalcançável. E ao invés de eu fazer o que eu conseguia, eu abandonava o projeto. Porque pra mim era tudo ou nada, sabe? Ou era perfeição, ou era derrota. E eu escolhia a derrota muitas vezes. Inclusive, no meu exame de carro, eu tava com tanto medo de errar e não ser perfeita, que eu bati o carro de propósito. Eu bati o carro de propósito porque eu sabia que eu não ia ser perfeita naquele dia. Eu não suportava ser meio termo. E isso tava me destruindo por dentro. Eu não sei se você acredita em Deus. Eu não quero te fazer acreditar em Deus, a não ser que você queira acreditar em Deus ou que Ele queira que você acredite nele. Mas faz parte da minha história, não tem como eu deixar isso de lado. Eu cresci numa igreja e a pior parte foi como isso afetou meu relacionamento com Deus. Eu achava que Deus só me amaria se eu tivesse uma boa performance. Então eu era uma pessoa extremamente religiosa, todo mundo sabia disso, sabe? Eu achava que eu tinha que rezar 5 minutos por dia, ler um capítulo da Bíblia por dia, ir na igreja todo domingo, pedir perdão toda vez que eu fizesse alguma coisa que eu achava que era ruim, porque senão Deus não ia me amar. Isso me destruiu, porque o maior amor da minha vida, entendam, eu sempre fui apaixonada por Jesus. Era um amor comprável. E eu estava comprando o amor de Jesus dia após dia. Então, se você não tem Deus na sua vida, imagina como se fosse um pai que você ama muito, só que para ele olhar para você, você tem que levar uma prova que você tirou nota 10. Aí ele vai falar, nossa filha, eu tô orgulhosa de você. E quando você tira nota 8, ele não se importa com você, sabe? Ele não te abraça, ele não diz que tá orgulhoso, ele não diz que ama ser seu pai. Era assim que era a minha relação com Deus. Até que eu finalmente entendi. Tem uma passagem na Bíblia que diz, venham a mim, vocês que estão cansados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, pois ele é leve. E eu nunca tinha entendido isso. Jugo, pra quem não sabe, é como se fosse fardo, é um peso. E Jesus dizia, o peso dele é leve, isso não faz sentido. Até que eu entendi, finalmente, que tudo que eu achava sobre mim, que eu sempre fui uma pessoa boa e perfeita, estava errado. Porque dentro de mim eu não passava de uma falsidade. Eu não sabia quem eu era, eu não passava de uma construção para procurar aprovação. Sabe, Jesus morreu por mim, por quem eu era, por esses erros e por fora ninguém diria que eu era tão ruim, mas eu sabia e Jesus também. E ele morreu para pagar
esses pecados que eu não poderia pagar. E eu acho lindo como isso funciona. Nós todos erramos. Não importa o quão bom você pareça para os outros, por dentro você deve ser tão podre como eu era. E não tem como a gente fugir disso. E mesmo assim, Deus deseja ter um relacionamento com a gente. Ele deseja ser o pai que te abrace, diz todos os dias que é orgulhoso de você, só que ele não pede uma prova que você tirou 10 em troca. Na verdade, ele não pede nada em troca, e eu não entendia isso. Foi aí que eu entendi que ele morreu justamente por todas as provas que eu tirei 0. Eu falhei em todas as áreas da minha vida. E ele pagou o preço, então ele conquistou o 10 por mim. E ele disse, você não precisa fazer nada, você não precisa nem se esforçar. Eu paguei o preço por você. E vocês não têm noção de como esse peso literalmente saiu dos meus ombros. Aí eu entendi, o jugo de Jesus pra mim é leve, porque pra ele foi pesado. Jesus pagou todo o preço e agora eu posso viver em paz. Eu não preciso ser perfeita para as pessoas, porque Jesus foi perfeito por mim. Eu não preciso ser perfeita para Jesus, porque Ele me ama do mesmo jeito. E eu não preciso da aprovação das pessoas, porque Jesus diz que eu não tenho culpa nenhuma. Isso é a coisa mais linda que eu já vivi em toda a minha vida. E foi assim que eu entendi que eu não precisava fingir mais ser uma pessoa boa. Foi assim que eu comecei a ter incentivo de verdade para ser uma pessoa melhor. Eu entendi que eu era muito ruim, mas, sabe, Jesus morreu pelos meus erros. Eu não queria continuar do mesmo jeito, então eu decidi melhorar. Não para ser perfeita. Eu sei que eu nunca vou ser, mas para ser melhor, simplesmente. E agora tudo mudou na minha vida. É incrível assumir que a gente não é perfeito. E é incrível não precisar da aprovação das pessoas, é incrível não falar certas coisas e não ter certas atitudes só pra pessoa olhar pra você e dar um sorriso e você voltar pra casa e ficar feliz porque alguém gosta de você. E é incrível não precisar disso, porque eu tenho Jesus e Ele é tudo que importa na minha vida. Essa é a minha história e eu espero que faça você pensar de alguma forma sobre quem você tá sendo. E eu acho que é isso.